Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, do verso 17 até o final do livro, consequentemente, final do capítulo 36, que é o verso 23. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36, do verso 17 até o 23. Quero convidá-los para que alternemos aí os versos até concretizarmos aí a leitura deste livro aí, deste capítulo. Vamos então. Por isso, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem das mais avançadas em idade, a todos os deu nas suas mãos. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor, seu Deus, seja com ele. Vamos orar? Nosso Pai amado e querido, Deus que de uma forma que não conseguimos compreender na sua plenitude, Deus que renova as suas misericórdias sobre nós, sobre a sua criação, mas de uma forma especial sobre o teu povo. Nós te bendizemos nessa manhã, Senhor. O Senhor verdadeiramente é o único digno de devotarmos a nossa vida completamente, de rendermos a nossa vida, de vivermos para Ti. E Tu sabes, ó Deus, o quanto às vezes estamos distante dessa realidade. O quanto o nosso coração, que é desesperadamente corrupto, procura viver para si mesmo, viver para as suas vontades, que na maioria das ocasiões, estas realidades estão completamente opostas à vontade do Senhor. Mas aqui estamos, Pai, nesta manhã, uma vez mais, não só para ouvir a Tua palavra, mas que o meu desejo, a partir de mim, que trago essa mensagem, e dos meus irmãos e daqueles que nos visitam nesta manhã, que ouvirão esta mensagem, haja um desejo profundo no nosso coração de nos alinharmos sempre à Tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós te pedimos, então, que o Teu Espírito Santo produza na nossa vida, na nossa mente, nas nossas volições, desejo profundo de Te agradar e de mudanças rumo à Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês.
Os livros das crônicas, que são 2, eles estão, podemos dizer, razoavelmente no início da Bíblia, ali no início, quase que no início do Novo Testamento. Depois do Pentateuco, Juízes, 1º e 2º Samuel, aí logo depois nós encontramos os livros das crônicas. Você já procurou perceber, ou você já percebeu que o livro das crônicas, se fôssemos pensar cronologicamente, ele teria que estar quase que no final do Antigo Testamento? Porque o livro, ou os livros das crônicas, na verdade os 2, o cronista, ou os cronistas, porque alguns comentaristas acham que foi mais de um, eles escreveram depois do cativeiro que Judá enfrentou, ou que Judá foi levado para a Babilônia. Talvez você nunca tenha percebido isso, que de uma forma cronológica, estes livros deveriam estar lá no final do Novo Testamento, porque fala de um período depois do cativeiro babilônico. Tanto que o texto que lemos, a partir do verso 17, diz: por isso, este por isso deve nos remeter ao entendimento do que o cronista falou antes. E o que o cronista falou antes, que o último rei de Judá, que foi Zedequias, que está aí no capítulo 36, a partir do verso 11, o rei Zedequias, que reinou 11 anos, foi o último rei antes do cativeiro babilônico. Ele fez o que era mal perante o Senhor, reinou por 11 anos. E podemos dizer assim, foi o último rei de Judá antes do cativeiro babilônico, em que Deus falou: basta, eu agora enviarei os caldeus, que é o mesmo povo babilônico. Lembra lá do livro do profeta Abacuque? Abacuque tem 2 queixas no início do seu livro. A primeira queixa é: Deus, é isso mesmo? O Senhor me coloca como espectador dos pecados do teu povo e o Senhor não fará nada? A sensação que Abacuque experimentou ali na primeira queixa é: imaginemos, tá? Só uma conjectura. O Senhor me colocou dentro da Independência, no estádio. No campo está o teu povo. E só há pecados. O Senhor não vai fazer nada. A primeira queixa de Abacuque. A segunda queixa de Abacuque vem em virtude da resposta de Deus a esta pergunta, a esta primeira queixa. Deus disse assim: tá bom, Abacuque, eu enviarei os caldeus, que são os babilônios, para que leve o meu povo cativo. Aí a segunda queixa de Abacuque é: calma aí, Senhor, quer dizer que o remédio vai ser pior do que a doença? O Senhor vai mandar um povo pior do que o seu para julgar o teu povo? Então, o contexto em que o cronista escreve estes 2 livros, e deixa eu só antecipar, eu queria só, nesta manhã, que é um tempo curto que a gente tem, até porque temos a ceia também, eu queria só dar um panorama muito superficial dos livros das crônicas para incentivá-los a lê-los, na verdade. Então, este período em que os livros das crônicas são escritos depois do cativeiro da Babilônia, assim que o povo sai do cativeiro babilônico. Então, do verso 17 que lemos aí, até o verso 21, o que o cronista narra foi o período antes do povo, ou o período que o povo estava entrando no cativeiro. E o final deste segundo livro das crônicas, que é do verso 22 até o verso 23, estes 2 versos, narram o período em que a Babilônia cai, não é mais o império que domina o mundo, quem domina o mundo agora passa a ser a Pérsia, ou a Pérsia por meio do seu rei Ciro. E o que Ciro faz, mesmo sendo um rei ímpio, mesmo sendo um rei
que não fazia parte da história do povo de Deus, pelo contrário, era um rei persa. O que ele faz? Diz aí o verso 22, que ele passa um pregão. O que é um pregão? Só para a gente entender. Quem veio da cidade de interior, só para a gente tentar contextualizar, até mesmo aqui dentro de Belo Horizonte, inclusive nós já fizemos isso aqui, é colocar um carro para anunciar. Não tem aquele carro do Guaraná, aquele que trocava garrafa de não sei o que por pintinho, né? Olha o Guaraná, a pamonha também. É mais ou menos, o pregão é isso. O rei Ciro mandou, não um carro, mandou então pessoas que passassem pela Babilônia e chamasse esse povo. Ciro percebeu que na Babilônia havia um povo que não era babilônico, mas era um povo hebreu. Então Ciro, em voz alta, manda proclamar que este povo agora pode voltar para a sua terra, neste caso, para Judá. E olha o que ele diz no verso 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, vá para Jerusalém, vá para Judá, voltem, saiam do cativeiro, e o Senhor seu Deus seja com ele. Então, agora o povo de Judá, os que foram levados cativos, agora eles podem voltar para Judá. Eles se tornam agora uma pequena província da Pérsia. A Pérsia deixa o grupo que foi para a Babilônia e passou lá 70 anos. Ciro permite voltar, mas permite voltar com a rédea na mão, né? Vocês são uma província da Pérsia, então tem os impostos, vocês vão me ajudar em fronteiras, com questão militar, mas o povo volta. E como que o povo volta, queridos? O povo volta com tudo destruído. O povo volta com os muros da cidade destruídos. Lembra de Neemias, que é contemporâneo aqui a este cronista? O povo volta com o templo destruído. O povo volta quase que sem identidade para a sua terra. Então, por que Deus permite que este cronista, ou estes cronistas, escrevam a história de Judá, a história do Reino do Sul? Porque nós só vamos encontrar nos 2 livros das crônicas a história do Reino do Sul, a história de Judá, ou seja, a história do reino de Levi, a tribo de Levi, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. O Reino do Norte, as outras 10 tribos, podemos dizer assim, já tinha sido exterminada pelo Império Assírio. Então, nós só vamos encontrar nos livros das crônicas a história do Reino do Sul, a história de Judá. E o que então Deus faz levantando este cronista? Este cronista então olha para a história do seu povo, olha para o passado com base nos livros de Samuel e nos livros dos reis, só que ele olha para os livros dos reis e os livros de Samuel, ele olha com outros olhos. Não tem uma situação, quando às vezes nós passamos por uma situação difícil, adversa, e alguém chega para a gente e fala assim: mas é a mão de Deus que está pesando. Mas aconteceu isso por causa desse pecado que você cometeu. O livro dos reis trabalha assim. Trabalha no seguinte pensamento: o que nos levou para o cativeiro? Assim que é tratado o livro dos reis. Já o livro das crônicas, o cronista olha com olhos, com outro ângulo. É como se o cronista, de forma anacrônica falando, pudesse dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O cronista, então, pega os eventos e os fatos que ocorreram no passado, mas que ele percebe que em todo momento Deus conduziu o seu povo e Deus nunca abandonou o seu povo.
Por isso que os livros das crônicas, eles são divididos da seguinte forma. O primeiro livro das crônicas, os primeiros 9 capítulos, você vai encontrar ali genealogia. Quem faz a leitura anual da Bíblia, às vezes passa até batido, porque tem nomes ali que quebra até o osso da língua. Estou brincando, né? Porque são nomes difíceis, e aí a gente passa, não, eu tenho que ler a Bíblia toda no ano, e eu tenho que passar por aqui. Então, fulano gerou, já li. Os primeiros 9 capítulos dos livros das crônicas falam, então, das pessoas, das famílias, dos clãs, das tribos. A partir do capítulo 10, do primeiro livro ainda das crônicas, eu só quero trazer um panorama, que eu já disse. A partir do capítulo 10, do primeiro livro das crônicas, até o capítulo 9 do segundo livro das crônicas, o cronista falará sobre o reinado de Davi e sobre o reinado de Salomão, que foi o tempo, vamos dizer assim, o clímax, o tempo áureo do período do reino de Israel, aí antes da divisão. Então, o que o cronista faz? Ele diz, dê uma olhadinha lá no capítulo 1 do primeiro livro das crônicas. Capítulo 1. Olha como que ele começa. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. E aí continua. O que o cronista mostra para aquele povo que estava agora precisando reconstruir tudo, voltando do cativeiro, o que o cronista quer mostrar para animar aquele povo, fortalecer aquele povo. E esta é a ideia central destes 2 livros. E eu já trago então a aplicação para a gente. A ideia central é a seguinte: Deus nunca deixou de ser o nosso Deus. Veja como Ele esteve presente na história desde o início. Por isso que ele começa com o início lá, com Adão. Por isso que quando do capítulo 10 do primeiro livro das crônicas até o capítulo 9 do segundo livro, que ele trabalha com Davi e Salomão, que eu repito, foi o tempo áureo ali de Judá, de Israel, na verdade, o que ele está tentando mostrar? Veja como Deus sempre foi um Deus bondoso e gracioso para com o seu povo. Tanto que no segundo livro das crônicas, o cronista não narra aqui o pecado de Davi. Enquanto o segundo livro, os livros dos reis, vamos dizer assim, pega pesado com Salomão, aqui o cronista olha para a vida de Salomão com outro ângulo e pega aspectos positivos na vida do reinado, na vida de Salomão e do seu reinado. É por isso que a partir do capítulo 10 do segundo livro, até o final, que é o capítulo 36, que lemos parte aqui, por isso que ele pega pinceladas de alguns reis de Judá e mostra a misericórdia de Deus. Nesse segundo livro das crônicas, por exemplo, que nós encontramos o reinado de Manassés. Quem foi Manassés, irmãos? Nós já pregamos aqui este ano. Manassés, numa linguagem da rua do século 21, foi o cão chupando manga. O cara era tão ruim, reinou 55 anos, que ele foi capaz de matar e sacrificar os seus filhos para deuses, para ter prosperidade e a bênção destes deuses. Esse cara foi tão perverso e birrento com Deus, que ele trouxe ídolos para dentro do templo de Deus. Imagine você chegasse aqui hoje, domingo pela manhã, e o conselho que se reuniu ontem resolver trazer imagens aqui para a igreja. Quem já passou lá no centro, tem umas imagens que até carrancudo, você passa assim, né? Imagine chegar, assim fez Manassés. Mas o que o cronista mostra no final da vida de Manassés? A misericórdia de Deus, como que Deus perdoa.
E essa, então, era a ideia conduzida, obviamente, pelo Espírito de Deus a este cronista. Para um povo, então, que voltava do cativeiro, desolado, desanimado, porque tudo ao seu redor é destruição, os muros da cidade, o templo, a identidade, tudo. Então, o que faz o cronista nestes 2 livros das crônicas? Eles olham para o passado. E eu repito, e eles olham com o seguinte, e ele olha com o seguinte olhar: Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre conduziu a história, não só do seu povo, mas de toda a terra. Deus nunca abandonou, podemos dizer na forma singular, você. Por isso que ele traz não só nomes das tribos, de clãs, de famílias, ele traz nome de pessoas. Porque desde a pessoa individualmente até a coletividade maior, Deus nunca abandona o seu povo. Deus nunca abandona o seu povo. Mesmo em tempos em que possamos perguntar: Deus, onde está? Ou onde estás? Mesmo que possamos, como Davi no Salmo 13, perguntar: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Mas o que o cronista traz aqui para estes pós-exilados é: Deus nunca abandonou o seu povo. Deus sempre governa todos os eventos da história do mundo e principalmente do seu povo. Por isso que Ciro, aqui no finalzinho que lemos, Ciro, quando faz esse pregão e também faz o escrito, ele diz assim: o Senhor Deus dos céus, quem está com a Bíblia aberta, leia comigo. O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Quem deu a Ciro? Deus. Deus que deu todos os reinos do mundo para que Ciro pudesse então ser aquela potência mundial. Então, queridos, o que eu trago como uma aplicação neste pequeno panorama para incentivá-los a ler o livro das crônicas? Eu trago 2 aplicações aqui para a gente. Se perguntássemos: cronista, o que você quer trazer para o povo? É bem provável que ele responderia assim: em primeiro lugar, eu quero ressaltar que Deus é misericordioso e gracioso. E a misericórdia de Deus e a graça de Deus ultrapassam as gerações. Por isso que os salmistas, eles cantam: a misericórdia do Senhor dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Então, querido irmão, querida igreja, lembremos de uma coisa nessa manhã: que as misericórdias do Senhor, ainda no século 21, em 2019, as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam a cada manhã. Talvez você esteja passando por um momento difícil, que não tenha a resposta que você gostaria de ter, ou que Deus ainda não, de uma forma clara, mostrou o porquê da situação em que você possa estar vivendo. Mas faça igual esse cronista. Olhe para o passado e veja como Deus foi misericordioso. Alguns comentam que quando Jeremias escreveu nesse livro de Lamentações, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Alguns comentam, isso não é comprovado, mas alguns comentam que a mente dele estava lá na libertação do Egito, do povo, lá no Egito, lá no início. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. Salmo 77 de Asaf, quando ele diz que dentro dele
ele está em luta, ele tem insônia, não consegue dormir, ele tenta olhar para dentro dele, buscar esperança e não consegue. Aí ele começa a olhar para o caráter de Deus e vê que algumas qualidades do caráter de Deus parece que foram deixadas de lado, como ele diz: a tua misericórdia cessou para dar lugar à ira, a tua graça caducou, as tuas promessas caducaram. A mudança do coração de Asaf no Salmo 77 ocorre no verso 11, quando ele diz assim: contudo, eu relembro os feitos do Senhor, os seus feitos no passado. Então, a primeira aplicação que eu deixo é essa. Você está passando por alguma circunstância difícil, por algum momento em que você não entende o porquê e não tem claramente a resposta de Deus. Olhe para a palavra de Deus, para os feitos de Deus no passado e veja como ele foi gracioso. Veja como ele perdoou Manassés. Veja como ele foi gracioso para com Davi, para com Salomão, para com o reino dele, para com o povo, desde lá do Antigo Oriente Próximo, como é chamado, quando tirou o povo do Egito. Segunda aplicação e última. Por que, cronista, o Espírito do Senhor te levou a escrever estes livros das crônicas? Para mostrar que Deus não está ausente dos eventos históricos do mundo e, consequentemente, do seu povo. Deus não se ausenta, irmãos, da nossa vida. Nenhum evento da história do mundo, e principalmente do povo de Deus, Deus está ausente. Podemos até, recorro novamente ao livro dos Salmos, podemos até pensar como Davi no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Mas temos que ter esta certeza no coração, Deus não está ausente dos eventos da história, do mundo e do seu povo. Quando a gente pensa no nosso contexto do Brasil, principalmente nos dias atuais, questão política muito aflorada, crise, igreja cada vez mais se parecendo com o mundo, suicídio de pastores, suicídio de tudo quanto é lado. A gente está, inclusive, Setembro Amarelo, que fala muito sobre isso. Quando a gente vê corrupção de todos os lados, em todas as esferas, desde de instituição religiosa até instituição de Estado governamental, quando a gente olha tudo isso, parece que Deus está ausente. Parece que Deus, como diziam outrora, deu corda no relógio e o relógio está de forma autônoma agora. Mas o que o cronista nos mostra nesse panorama é que Deus não está ausente da história. Na verdade, é Deus que controla a história. Ele controla tanto a história de uma forma global como da forma individual. Por isso os nomes aqui nos primeiros 9 capítulos. Ou seja, Deus está no controle da história da tua vida. A tua vida não está lançada à sua própria sorte, a este mundo. Deus tem um controle da sua vida. Deus tem um controle de todas as circunstâncias da sua vida. Por isso que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A palavra tentação é a mesma palavra do grego para provação. E Paulo conclui: juntamente com a tentação ou provação, ele vos proverá livramento de sorte que possais suportar. Isso porque Deus tem um controle da história da nossa vida nas mãos dele. E Deus é misericordioso. Então, quando você passar agora a ler o livro das crônicas, leia. Lembre-se, é um livro pós-exílio babilônico. Ele deveria estar no final do Antigo Testamento. Foi escrito, inspirado por Deus, para que o povo pudesse ver eventos do passado, como que Deus foi misericordioso, inclusive com o pior rei da história de Israel. Mas como que Deus é misericordioso, perdoador, gracioso. E para mostrar que Deus sempre tem um controle da história. Vamos orar?
Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado quando o Senhor nos dá a entender que tudo que está escrito aqui não está escrito de forma aleatória, de forma banal, despretensiosa, mas tudo aqui converge para o teu propósito eterno, Senhor. Este livro que eu trouxe agora para os meus irmãos, um panorama, mostra a tua aliança com o teu povo, que o Senhor é incansável em manter a sua aliança para com o seu povo, que o Senhor, na verdade, nunca quebrou a aliança, nem mesmo aquela que fez com Adão, ainda no Éden, que até aquela aliança o Senhor cumpriu na pessoa do segundo Adão, que é o seu Filho, o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta manhã eu destaquei para o teu povo que o Senhor é Deus misericordioso, o Deus perdoador, Deus gracioso, mostrando isso ao pior tipo de homem que reinou e governou o teu povo no sul. Há 590 anos antes do Senhor enviar nosso amado Jesus. E o Senhor é o mesmo, diz a tua palavra, ontem, hoje será eternamente. Portanto, hoje nós podemos contar com a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão. Louvamos o teu nome por isso, Senhor. Também aprendemos, Senhor, como é bom ouvir que este mundo, que a igreja, o reino do Senhor também, e que falamos de uma forma mais micro, as nossas vidas, individualmente, o qual o Senhor chama pelo nome, as nossas vidas estão guardadas em tuas mãos, no controle do Senhor. Então o Senhor conduz a história da nossa vida, louvado seja o teu nome por isso, Senhor, porque se fosse por nós mesmos, nós nos perderíamos nesta história. Mas obrigado por nos guardar com as tuas mãos poderosas. Pai, passaremos agora para celebrar a expressão máxima da tua misericórdia, da tua graça, que é a cruz, quando para ali teu filho foi de forma resoluta e morreu, pagou o preço pelos nossos pecados. Que celebremos com contrição, que celebremos com alegria, que celebremos com júbilo a nossa vitória, que celebremos, Pai, a tua graça, o controle do Senhor na história, em nome de Jesus. Amém.